Você sente que não consegue viver sem essa pessoa? Será que isso é realmente amor ou apenas um medo profundo de ficar sozinha? Muitas vezes o que nós chamamos de amor é, na verdade, apego, carência ou necessidade de validação. Mas como diferenciar? A linha entre a dependência emocional e o amor é uma linha tênue, muito fina. E entender essa diferença pode transformar a sua vida. E se no fundo o que você chama de amor for apenas um padrão que você aprendeu na sua infância? Para se libertar desse ciclo, o primeiro passo é entender de onde tudo começou. E é exatamente isso que eu vou falar hoje aqui neste vídeo. A dependência emocional é um vício que leva a pessoa a entregar o amor próprio, o autorrespeito e a própria essência de forma irracional. O amor genuíno envolve reciprocidade, respeito, autonomia e bem-estar, enquanto que a dependência emocional está enraizada na busca desesperada por validação, na incapacidade de se sentir completo sem o outro e no medo do abandono. Quando uma pessoa está em um relacionamento de dependência emocional, ela pode confundir isso com amor, pois essa dependência ativa áreas do cérebro semelhante à do vício em substâncias, criando uma sensação de prazer e necessidade de proximidade, que pode dificultar e muito a percepção da realidade. Mas quando ela está longe ou percebe sinais de rejeição, o cérebro reage com ansiedade e abstinência, já que reduz a liberação de dopamina, causando uma sensação de desconforto e, ao mesmo tempo, um enorme desejo de reconexão. Esse ciclo gera um condicionamento. Se eu sofro por essa pessoa, então deve ser amor. Embora pessoas emocionalmente dependentes acreditem estar vivendo um amor intenso, na realidade elas estão presas a um ciclo de prazer e sofrimento criado pela ativação de áreas do cérebro relacionadas à recompensa e ao vício. Quando a pessoa se sente amada, aceita na relação, o cérebro libera dopamina, gerando uma sensação de euforia. No entanto, ao se sentir rejeitada ou distante, o cérebro responde com ansiedade e sofrimento, como se estivesse passando por uma abstinência. Este ciclo ele está diretamente ligado à dependência emocional, fazendo com que a pessoa acredite que precisa do outro para se sentir completa. Isso não tem relação nenhuma com o amor saudável e nem equilibrado. Essa dinâmica ela é muito diferente do que seria esse amor saudável, onde ambos os parceiros se sentem completos por si mesmos e estão juntos por escolha, não por necessidade emocional. Muitas pessoas que desenvolvem a dependência emocional cresceram em ambientes onde o amor era condicional ou estava associado à dor, rejeição ou instabilidade. Assim, o cérebro aprende que precisa lutar para ser amado. E se existe sofrimento, se eu tenho medo de perder essa pessoa, então significa que é amor e é verdadeiro. Esse condicionamento emocional cria a ilusão de que o amor precisa ser intenso, doloroso ou até difícil para ser verdadeiro. Uma pessoa pode viver um relacionamento mais tranquilo com alguém e viver a dependência emocional em outro. A forma como uma pessoa se relaciona romanticamente pode mudar dependendo do parceiro e da dinâmica da relação. Pessoas com histórico de abuso ou de rejeição ou que cresceram com pais emocionalmente indisponíveis tendem a ser mais vulneráveis à dependência emocional. No entanto, ao se relacionarem com um parceiro seguro, que lhes proporcione tranquilidade, atenção e constância, podem desenvolver um vínculo muito mais saudável e estável. Pessoas que tiveram pais emocionalmente disponíveis, que ofereciam carinho, apoio e previsibilidade, permitindo que desenvolvessem confiança nos relacionamentos, tendem a estabelecer relações mais saudáveis, equilibradas. Mas se envolvem com parceiros manipuladores ou abusivos, tendem a acabar desenvolvendo padrões ansiosos ou evitativos.
Isso significa dependência emocional ativa ou passiva, e nós veremos mais para frente. Ou seja, uma pessoa pode ter uma predisposição à dependência emocional, mas só manifestá-la em determinados relacionamentos, principalmente quando se envolvem com um parceiro instável, manipulador, abusador emocional ou indisponível emocionalmente. Se ela se relacionar com alguém seguro e saudável, pode desenvolver um vínculo mais equilibrado. Isso significa que se uma pessoa tem histórico de carência afetiva ou traumas de abandono, ela pode ativar padrões dependentes em relacionamento, onde se sente insegura ou tem medo da perda. Em outro relacionamento, ela se sente segura, amada e validada, pode experienciar um amor mais equilibrado e saudável. Eu vou dar um exemplo prático. Uma mulher, ela pode ter um relacionamento estável e tranquilo com um parceiro que oferece segurança emocional, sem sentir medo constante de perdê-lo. Porém, se ela entra em um relacionamento onde o parceiro é instável e que dá sinais mistos, uma hora é amoroso, outra hora é distante, isso pode ativar o seu medo do abandono e levá-la ao padrão de dependência emocional. A dependência emocional é um padrão de comportamento, porque envolve ações como buscar validação constante, medo extremo do abandono e dificuldade em se desligar de relações tóxicas. Não é apenas um sentimento passageiro, mas sim um conjunto de atitudes repetitivas que a pessoa adota em seus relacionamentos frequentemente sem perceber. A dependência emocional reforça conexões neurais específicas, que faz com que a pessoa repita os mesmos padrões dentro de um relacionamento. Dessa forma, a pessoa não apenas repete o tipo de relacionamento em que se envolve, mas também as suas reações emocionais e comportamentais dentro da relação. O nosso cérebro aprende por repetição, fazendo com que essas respostas se tornem inconscientes e repetitivas. Muitas pessoas com dependência emocional cresceram em ambientes onde se sentiram ignoradas, rejeitadas ou tiveram que se esforçar muito para receber amor. Como resultado, desenvolveram um medo profundo do abandono e acreditam que para se manter um relacionamento precisam se submeter ou agradar o outro a todo custo. Esse padrão, aprendido lá na infância, cria um ciclo inconsciente de repetição, onde o amor é condicionado à submissão e ao medo de perder o outro. Estudos mostram que traumas emocionais profundos e padrões de dor intensa, como as feridas emocionais de rejeição e de abandono, podem impactar gerações. Isso ocorre porque essas dores são transmitidas por meio de comportamentos aprendidos dentro das nossas famílias e, em alguns casos, podem até influenciar a forma como reagimos ao estresse devido aos mecanismos epigenéticos. Esse estudo mostra que a dependência emocional pode ser um comportamento aprendido e repetido dentro das famílias. Em resumo, a dependência emocional não é amor, porque ela se baseia no medo e na necessidade de validação. E é um padrão de comportamento porque resulta de repetições inconscientes reforçadas pelo cérebro e pelo próprio ambiente. Para quebrar este ciclo, é essencial trabalhar a cura das feridas emocionais e desenvolver um senso de identidade independente do outro. Funciona mais ou menos assim. Imagine um pássaro que cresceu em uma gaiola. Desde pequeno ele aprendeu que para sobreviver ele precisa aceitar as grades que estão ao seu redor. Então ele se acostuma a receber a comida de tempos em tempos. E para isso ele canta sempre que necessário para agradar o seu dono e a quem estiver do lado de fora dessa gaiola. Ele nunca experimentou o céu aberto, então ele nem imagina que pode voar livremente. Um dia a porta da gaiola se abre, mas ao invés de sair voando, ele continua lá dentro. Não porque ele não pode sair, mas porque ele não sabe viver de outra forma. A gaiola não está mais ao seu redor, mas a gaiola continua lá dentro dele. Ele foi condicionado a acreditar que a liberdade é perigosa
e que sem as grades ele não sobreviveria. A dependência emocional, ela funciona da mesma maneira. O cérebro cria padrões que fazem você repetir as mesmas relações e comportamentos, mesmo quando a porta para a mudança está aberta. Você acredita que só pode ser amada se agir de determinada maneira e se esforçar o suficiente e se submeter. E mesmo quando uma relação termina, o padrão continua, porque a gaiola ainda está dentro de você. Mas afinal, qual é a verdadeira origem da dependência emocional? A dependência emocional, ela pode surgir na fase adulta, devido à influência cultural e social ou a relacionamentos abusivos e manipuladores. No entanto, a maioria dos casos, ela tem origem na infância. Uma criança que cresceu em um ambiente saudável, ao perceber abusos em um relacionamento, ela tem mais capacidade de se afastar e não deixar se influenciar tão facilmente nem pela sociedade, nem pela cultura e nem pela religião. Por outro lado, crianças que vieram de lares desajustados já carregam uma autoestima comprometida. Muitas vezes nem desenvolveram amor próprio e por isso tornam-se muito mais suscetíveis a relacionamentos abusivos. Sem uma referência de amor verdadeiro na infância, elas acabam normalizando padrões destrutivos na vida adulta. Podemos ver agora um relato que eu recebi e nós vamos analisar juntas a história dessa mulher de 43 anos que na ocasião ela ainda não tinha se libertado da dependência emocional. Eu não vou falar o nome dela, né? Mas aqui está um relato de uma dependente emocional. Eu não suporto mais essa dependência emocional. Eu estou passando por uma fase em que sinto dores físicas, perco o apetite e o sono. Choro sempre que ocorre um desentendimento e ainda enfrento a ansiedade constante, sensação de pânico, dificuldade de concentração. Eu vivi 6 anos com ele. Não construímos nada juntos. Saí de casa e fui morar sozinha. Fizemos algumas tentativas. Ficamos por um tempo bem. Mas, sei lá, sinto falta de mais atitude da parte dele. Eu tenho aceitado o mínimo do mínimo para manter essa relação. Ele diz que me ama, mas as atitudes dele são totalmente contraditórias ao que ele diz. Eu me sinto mal por ter perdoado e dado tantas chances para nós, com medo de me arrepender, mas eu ainda gosto muito dele. Tenho relevado muita coisa por conta disso, mas eu não estou aguentando mais. Nem dormindo eu tenho paz. Acordo com crises de ansiedade porque quando falo o que me incomoda, ele para de falar comigo por dias. Me exclui das redes sociais e eu fico imaginando 1000 coisas. Eu queria deixar de gostar dele, mas eu não consigo. Não tenho ânimo nem sequer para tentar sair e me distrair. Eu tenho 43 anos e nunca pensei que viveria isso na idade da maturidade. Por favor, evitem julgar, porque algumas pessoas toleram esse tipo de situação. Às vezes, elas não possuem a força necessária para escapar de algo que parece simples. Agora, eu vou analisar esse caso junto com vocês. Caso alguém se identifique, que possa então refletir sobre a situação e talvez aplicar até alguns insights. Aqui no primeiro trecho, né, ela diz: não suporto mais essa dependência emocional. Estou passando por uma fase em que sinto dores físicas, perco o apetite e o sono. Choro sempre que ocorre um desentendimento e ainda enfrento ansiedade constante, sensação de pânico e dificuldade de concentração. O que é interessante aqui é que ela já reconheceu que tem a dependência emocional. E esse é um passo muito importante para o processo de cura. Porém,
Essa fala demonstra um nível crítico de dependência, onde a relação está controlando as emoções e até o estado físico dessa mulher. O sofrimento está sendo validado pelo próprio corpo, mostrando que há uma desconexão entre razão e emoção. Ou seja, a dor física e a perda do apetite, do sono, são sinais e sintomas claros de um sofrimento emocional que está somatizando no corpo algo comum, muito comum em quadros de dependência emocional intensa. Isso mostra como a mente e o corpo estão interligados e como a dependência emocional pode se tornar um problema não apenas emocional, mas também físico. Existe um campo da ciência chamado psiconeuroimunologia, que estuda a relação entre emoção, sistema nervoso, sistema imunológico e sistema endócrino. Esse campo ele explica como o estresse e as emoções negativas prolongadas podem causar alterações hormonais, inflamações e até doenças crônicas. O corpo ele entra num estado de alerta crônico, ativando o sistema nervoso simpático em resposta de luta ou fuga, resultando em insônia, perda de apetite e crises de choro. Eu posso notar aqui que as feridas emocionais associadas são a ferida do abandono e da rejeição. O medo da separação desperta a dor emocional profunda de não se sentir vista, valorizada ou amada, trazendo à tona as experiências da infância em que ela pôde ter sentido ignorada, indesejada e até negligenciada. Existe também aqui uma crença limitante oculta, que é: sem essa relação, a minha vida perde o sentido. Vamos analisar agora o segundo trecho. Aqui no segundo trecho ela diz: eu vivi 6 anos com ele e não construímos nada juntos. Eu saí de casa e fui morar sozinha. Fizemos algumas tentativas. Ficamos por um tempo bem, mas sei lá, sinto falta de mais atitude dele. Aqui nós podemos ver o autossacrifício. Essa mulher, ela assumiu o papel ativo da relação, enquanto que o parceiro teve uma postura passiva. Isso gera a ilusão do amor baseado no sofrimento. Se eu continuar lutando, um dia ele reconhecerá o meu valor. O cérebro humano, ele tende a priorizar a consistência cognitiva, ou seja, justificar o tempo e o esforço investido. Isso explica porque, mesmo percebendo que a relação não construiu nada, ela ainda sente dificuldade de se desapegar. Podemos notar aqui também uma crença limitante oculta. Se eu me esforçar mais, ele vai finalmente mudar. Aqui também há uma expectativa frustrada de que o parceiro deveria agir de determinada forma para que essa relação funcionasse. Um dos grandes erros da dependência emocional é tentar mudar o parceiro, seja para encaixá-lo na relação, seja para transformá-lo no parceiro idealizado. Vamos ver o que diz o terceiro trecho. Tenho aceitado o mínimo do mínimo para manter essa relação. Ele diz que me ama, mas as atitudes dele são totalmente contraditórias ao que ele diz. Eu me sinto mal por ter perdoado e dado tantas chances para nós. Esse trecho revela um caso clássico da autossabotagem emocional. A mulher reconhece que está recebendo muito pouco na relação e que as atitudes do parceiro contradizem as suas palavras, mas ainda assim continua insistindo no vínculo. O principal fator que a mantém presa é o medo do arrependimento, o receio de sair da relação e no futuro achar que tomou a decisão errada. Esse medo paralisa a sua capacidade de agir em prol do próprio bem-estar, criando um ciclo de dependência emocional. Além disso, ela se apega ao discurso do parceiro. Ele diz que me ama, ignorando o verdadeiro termômetro de um relacionamento saudável. São as ações e não apenas as palavras. A dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, mantém essa dependência emocional. Mesmo com o sofrimento, o cérebro continua buscando pequenas doses de alívio ao ouvir um eu te amo, mesmo sem provas concretas deste amor.
ela tem a crença limitante oculta de que se ela desistir agora, pode se arrepender depois. Essa necessidade de amor faz com que o dependente emocional aceite o mínimo de afeto e ainda justifique o comportamento tóxico do seu parceiro. Vamos ver agora o que o quarto parágrafo desse relato nos diz. Tenho relevado muita coisa por conta disso, mas eu não estou aguentando mais. Nem dormindo eu tenho paz. Acordo com crises de ansiedade, porque quando falo o que me incomoda, ele para de falar comigo por dias. Me exclui das redes sociais e eu fico imaginando mil coisas. Essa parte da fala indica um sinal forte de abuso emocional e manipulação psicológica. Esse comportamento é conhecido como tratamento do silêncio. Trata-se de uma tática de manipulação emocional em que a pessoa abusadora recusa-se a se comunicar com a vítima, isolando-a emocionalmente. E isso pode ser extremamente doloroso e prejudicial para a saúde emocional da vítima, além de ser um método de punição que pode gerar a culpa e a submissão na própria vítima. A exclusão das redes sociais ativa um circuito de dor social, que ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Isso faz com que o afastamento do parceiro seja interpretado pelo cérebro como uma ameaça real à sobrevivência. E esse tratamento de silêncio ativa ainda mais a ferida emocional do abandono e também uma outra ferida emocional que se chama que é da traição, o que gera insegurança e a necessidade de consertar essa relação sozinha. Vamos ver o que nos diz o quinto parágrafo desse relato. Eu queria deixar de gostar dele, mas eu não consigo, não tenho ânimo para sequer tentar sair e me distrair. Eu tenho 43 anos e nunca pensei que viveria isso na idade da maturidade. Aqui nós notamos claramente o apego inseguro proveniente das feridas emocionais da infância. É muito relevante isso aqui. Esse tipo de apego pode influenciar significativamente os relacionamentos na vida adulta, levando a esse tipo de dependência emocional e uma intensa dificuldade em se desprender de relacionamentos tóxicos. Além disso, podemos notar algumas outras questões, como baixa autoestima. Ela menciona que não tem ânimo nem para tentar sair e se distrair, o que pode indicar uma falta de confiança em si mesma e um sentimento de impotência. Tristeza profunda e desânimo, o que torna ainda mais difícil a decisão de se afastar de um relacionamento. E aqui já deu para perceber que é abusivo. Ainda podemos perceber aqui uma crença limitante sobre a idade e a maturidade e uma autocrítica. E a frase, eu queria deixar de gostar dele, mas eu não consigo, é uma característica clássica da dependência afetiva, onde o vínculo não se sustenta pelo amor saudável, mas sim pelo medo da perda. Vamos ver agora o sexto e último trecho dessa análise. Evite julgar, porque algumas pessoas toleram certas situações e às vezes elas não possuem a força necessária para escapar de algo que parece simples. Aqui há uma justificativa para a própria dor. Esse pensamento, ele reforça a ideia de que a pessoa está sem saída, quando na verdade a mudança começa com a consciência do problema. O cérebro, ele está em um estado de aprisionamento emocional, ativando o medo da mudança, tornando qualquer ideia de separação extremamente dolorosa e assustadora. A ferida emocional da rejeição e do abandono e a crença de que eu não sou forte o suficiente para sair dessa relação a faz acreditar que sair da relação pode gerar uma solidão insuportável. Enfim, essa frase carrega uma tomada de consciência sobre a dificuldade de sair de um relacionamento tóxico. Muitas mulheres que sofrem com a dependência emocional se sentem incompreendidas e julgadas por não conseguirem se desvincular. No entanto, é importante lembrar que, embora o processo seja, sim,
desafiador, reconhecer o próprio poder de mudança é essencial. A força para sair dessa situação pode ser desenvolvida e o primeiro passo é assumir a responsabilidade pela sua própria cura e bem-estar. Mais uma vez, a ferida do abandono gritando aqui, pois o medo de ficar sozinha supera o sofrimento da relação. A recuperação da dependência afetiva é um processo de transformação que exige fortalecimento interno e estratégias de autoafirmação, não apenas força de vontade. Romper com esse padrão é essencial, porque ou você destrói esse padrão ou esse padrão te destrói. Cada passo é possível reconstruir a própria identidade, recuperar a sua autoestima e abrir espaço para relações construtivas mais saudáveis e equilibradas. E para finalizar, esse caso tem todos os sinais clássicos de dependência emocional agravados por feridas emocionais profundas e um parceiro que utiliza padrões abusivos sutis, entre eles o castigo do silêncio. Nesse caso, foi necessário como primeiro passo o contato zero, que inclui cortar completamente qualquer tipo de comunicação e exposição ao parceiro. Nada de mensagens, ligações, redes sociais, amigos em comum ou encontros casuais, nada disso. Inicie contato zero, não envie mensagens, não ligue, não tente só dar uma olhadinha no que ele está fazendo. Bloqueie nas redes sociais, isso inclui WhatsApp, Instagram, Facebook e qualquer outro tipo de e-mail que possa gerar gatilhos emocionais. Evite locais em que ele frequenta. Se possível, mude a sua rotina para não correr o risco de cruzar com ele. Não pergunte sobre ele e peça para que seus amigos não te contem também. Se alguém mencionar o nome dele, deixe claro que você não quer saber. Se insistirem, você se afaste da conversa. Elimine os gatilhos emocionais, apague fotos, mensagens antigas e qualquer coisa que possa fazer para reviver essa relação. Redirecione a sua atenção sempre que sentir vontade de procurá-lo. Foque em algo que te fortaleça, como uma atividade nova, terapia ou apoio de pessoas que realmente querem o seu bem-estar. O contato zero é um dos passos mais eficazes para romper a dependência emocional. No começo pode ser difícil, mas cada dia sem contato é um dia a mais de liberdade emocional e cura. Até aqui você aprendeu o que é dependência emocional e como ela se desenvolve. Agora é hora de agir. Para encerrar, eu vou compartilhar estratégias poderosas tanto para você que vive a dependência emocional, quanto para você que está sofrendo pela dor do abandono. Essas estratégias vão te ajudar a retomar o controle da sua vida e a construir relações mais saudáveis. A primeira estratégia é autoconsciência e autoobservação. Desenvolver a autoconsciência é essencial. Isso significa estar atenta aos seus sentimentos negativos e perceber como eles afetam os seus pensamentos e ações. Ao reconhecer essas emoções, você começa a entender melhor o que está acontecendo dentro de você e pode aprender a não se deixar dominar por elas. Fique atenta aos seus pensamentos automáticos e comportamentos que te limitam, para que você possa quebrar esse ciclo. A segunda estratégia: alinhar pensamentos e sentimentos. A coerência entre seus pensamentos e sentimentos é fundamental para transformar a sua realidade emocional. Se você pensa que merece amor e respeito, mas se sente insegura e inadequada, isso vai afetar as suas escolhas e ações. Os seus pensamentos são a linguagem da mente e os seus sentimentos são a linguagem do corpo. Ambos precisam estar em harmonia para que possa criar relacionamentos saudáveis e equilibrados. Quando você se alinha com a crença de que merece o melhor, as suas atitudes e escolhas automaticamente começam a refletir isso. Isso significa que a forma como você pensa e interpreta o mundo molda a sua percepção da realidade. O cérebro, ele processa informações e cria padrões de pensamentos baseados nas suas experiências e nas suas crenças.
Se você tem pensamentos negativos e autodestrutivos, por exemplo, eu não sou suficiente, ninguém vai me amar de verdade. A sua mente cria um cenário interno que reforça essas crenças. Então, os nossos sentimentos são respostas fisiológicas e emocionais aos nossos pensamentos. Quando você pensa em algo positivo, o seu corpo libera neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, trazendo sensações de bem-estar. Quando você pensa em algo negativo, o seu corpo pode reagir com tensão e ansiedade, aumento da frequência cardíaca ou até mesmo problemas físicos, como insônia, dores musculares. Dessa forma, se você pensa constantemente que não é digna de amor ou que sempre será abandonada, o seu corpo sente essas emoções, medo, insegurança, ansiedade, e você age de forma que reforça esses padrões. Isso pode se manifestar em comportamentos como aceitar o mínimo possível de afeto e se submeter às relações abusivas ou até se sabotar quando algo bom acontece com você. Por outro lado, quando você acredita que merece amor e respeito, a sua mente e o seu corpo se alinham a essa crença e você começa a se sentir mais segura emocionalmente. E assim você percebe o seu verdadeiro valor e começa a se afastar de pessoas e relações tóxicas e passa a escolher melhor os seus parceiros. Começa a estabelecer limites saudáveis, ou seja, você eleva a sua autoconfiança e o seu amor próprio. Dessa forma, ao mudar os seus pensamentos, linguagem da mente, e equilibrar os seus sentimentos, a linguagem do corpo, você cria um campo emocional mais saudável, que atrai e mantém relações mais equilibradas. Neste vídeo, você aprendeu o que é a dependência emocional e como ela se desenvolve, e também conheceu estratégias poderosas para superá-la. Agora, me conta, se você se identificou com o que eu falei, comenta aqui, eu quero te ouvir. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha para ajudar mais mulheres a se libertarem desse ciclo. E lembre-se, ou você destrói esse padrão, ou este padrão destrói você.